Você sabe o que é multiplataforma? Sabe o que você tem a ver com isso? E onde que se encaixa nesse processo todo o storytelling? Vamos lá? O que é storytelling? Storytelling pode ser definido de várias maneiras, mas a que importa neste caso é que se trata de uma poderosa ferramenta para compartilhar conhecimento utilizada pelo homem muito antes de qualquer mídia social. Para ser mais exato, algo em torno de 30 a 100 mil anos atrás, quando acredita-se que os Homo sapiens desenvolveram a linguagem. Para entender essa ferramenta, é preciso saber a diferença entre duas palavras da língua inglesa: history e story. A primeira está relacionada a fatos reais, como a queda do Império Romano, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida, na sua rotina. A segunda é a estrutura narrativa, geralmente ligada à ficção, mas não necessariamente. Na língua portuguesa, acontece exatamente a mesma coisa em relação à história e história. Quando falamos de fatos reais, denominamos história, e quando se trata apenas de uma narrativa, chamamos de história. Contar uma história é encadear eventos de maneira lógica, dentro de uma estrutura e com certos padrões, que, de forma resumida, são uma quebra de rotina. Histórias são quase sempre sobre eventos extraordinários. Pelo menos um protagonista, que é o personagem com o qual as pessoas devem se identificar. E ele sempre deve estar buscando algo. Pelo menos um antagonista, que pode ser um super vilão, a sociedade inteira, uma doença ou até o próprio tempo. O importante é criar obstáculos para o protagonista. Conflito, ou seja, a tensão deste embate entre os elementos opostos. É isso que segura a atenção do público. Uma sequência de eventos com começo, meio e fim, passando pelo menos por um clímax, o famoso plot, essencial para que a história faça sentido para as pessoas. Por incrível que pareça, essa estrutura narrativa é utilizada desde quando nossos ancestrais se sentavam em torno das fogueiras e contavam as suas caçadas. Dessa forma, além de entreter a tribo, eles conseguiam viralizar e perpetuar suas aventuras, onde estavam contidos conhecimentos necessários para a sua sobrevivência. Desde as coisas mais práticas até expectativas de conduta dentro daquele grupo, passando por tentativas de explicar os mistérios da vida e do universo. Agora, por que utilizar o storytelling? Guardamos uma informação mais facilmente quando ela está envelopada neste tipo de estrutura. O segredo está em atribuir significados emocionais a elementos técnicos por meio de um contexto. Se você assistiu, por exemplo, O Náufrago, sua percepção sobre a bola de vôlei Wilson é completamente diferente da percepção de uma pessoa que não viu o filme. Agora, se você gosta de dados, o renomeado psicólogo Jeremy Bruner descobriu que um fato tem 20 vezes mais chances de ser lembrado se estiver ancorado em uma história. Em outras palavras, tendemos a achar que nossa memória funciona como um álbum de fotos, mas na verdade ele está mais para uma coleção de filmes. Como posso utilizar o storytelling? Na verdade, há uma infinidade de formas, com maior ou menor grau de dificuldade e eficiência. A mais básica seria pegar a história real da sua marca, ou seja lá o que você estiver vendendo, e reorganizar os fatos de forma que eles estejam dispostos em uma estrutura de história, mais ou menos como um filme, inspirado em histórias reais. Na outra ponta, tem a ficção, que permite um controle muito maior dos personagens e do plot, aumentando as possibilidades de engajamento e também de desdobramento dos fatos. Vamos ver dois exemplos de como isso pode ser feito. Popeye, o herói marinheiro criado lá em 1929, Sou marinheiro Popeye! Originalmente não precisava comer espinafre para ganhar forças. Esse elemento da história só foi introduzido algum tempo depois, quando houve as primeiras adaptações dos quadrinhos para o cinema. Dizem que isso teria sido um product placement de uma empresa de espinafres. Verdade ou não, o fato é que o desenho aumentou o consumo de espinafre nos Estados Unidos em 30% nos anos subsequentes, salvando esse segmento de uma crise. Agora um caso um pouco mais contemporâneo. Coca-Cola Happiness Factory é um exemplo mais moderno de como um universo ficcional pode ser criado em torno de uma marca. Trata-se de um mundo ficcional que se passa dentro das vending machines, com personagens e regras próprias. Teria sido melhor ainda se o universo e personagens funcionassem suficientemente bem fora do ambiente de comunicação da Coca-Cola. Por exemplo, sustentando um longa-metragem ou uma série de quadrinhos. Não chegou lá, mas quase. Agora, o que é transmídia storytelling? Já transmídia storytelling é contar uma história por meio de diferentes mídias, tendo consciência que cada uma exige uma narrativa específica e diferente.
Como já dissemos em outro vídeo aqui no canal, que você pode conferir aqui em algum lugar, é possível dizer que Star Wars foi a franquia que deu o pontapé inicial nesse movimento, comercialmente falando, embora originalmente esse universo não tenha sido concebido para esse propósito. No âmbito da comunicação de marcas, as técnicas de transmídia storytelling podem ser utilizadas para fazer uma amarração contextual mais elaborada e potencialmente mais engajadora entre as diferentes mídias de uma campanha. A própria Coca-Cola Happiness Factory é um exemplo disso. O problema é que se presta muito mais atenção nas mídias e nas novas tecnologias, mas esquecem que sem uma boa história o resto não funciona. Em grande medida, podemos dizer que o storytelling funciona tão bem conosco, pois nos comportamos de maneira multiplataforma e sempre acompanhamos, mesmo que não saibamos, histórias em transmídia. Para se certificar que você entendeu o que de mais importante tem nesse vídeo, tente responder essas perguntas. O que é transmídia? O que é storytelling? Quais são os segredos para se contar uma boa história em transmídia storytelling?